Mulher.com de volta para todo o Brasil. Bom, você sabe que a voz é um meio como a gente se comunica, mas a higiene vocal é muito, mas muito importante. Sabia disso? Mas como fazer isso? Você vai aprender agora com uma fonoaudióloga, uma especialista. Tudo bem, Regina? Bem, e você? Tudo jóia, seja bem-vinda. Obrigada. A higiene vocal é muito importante. Com certeza. Mas como fazer isso? Mas antes disso, por onde é produzida a voz? Porque muita gente não sabe, né? Pois é, a voz é produzida pela laringe, onde a gente tem as pregas vocais e coloca assim em abertura na hora da fala, né? E aí a gente já vai estar colocando, respirando, saber respirar, isso é muito importante, ter uma respiração diafragmática, que tem muita gente que fala com a voz assim mais torácica, né? Mais nessa região peitoral. Então fica complicado, sai com várias falhas e aí não tem uma produção boa. O ideal é que tenha uma respiração diafragmática, é onde tem maior expansão das costelas flutuantes e a gente consiga se comunicar melhor. Então, para a voz sair melhor, eu também tenho que saber respirar. Como respirar, exato. Nossa, é tudo complexo, né? Bastante. Como eu devo cuidar bem da minha voz? Então, para você saber cuidar da voz, é você fazer alguns passos que a gente chama de higiene vocal. Então, a higiene vocal seria assim, você não gritar. Às vezes você quer chamar alguém, você chama alto, mais do que o seu tom normal. Então, você vai falar aos gritos, às vezes as veias, né, do pescoço até se regurgitam. Então, elas ficam assim, sobressalentes e acaba a voz com o tempo ficando alterada. Tem vários fatores, né? Então tem esse de, no caso, não gritar, não falar muito alto. O importante também é tomar muita água, se hidratar muito. A água a gente deve tomar sem estar com sede, porque quando a gente está com sede, a gente já está desidratada. Então deve tomar muita água. E no mínimo 2 litros de água por dia, no mínimo. Agora suco, chá, café não conta, só água. É bom saber, né? Porque às vezes, eu vou tomar eu tô com sede, vou tomar um suquinho. Exato. No lugar da água. Não conta. Não tem conta. Que ser água. 2 litros. Pelo menos 2 litros por dia. E não dia. espera sentir sede. Não, porque se você tiver com Deu sede, já desidratou. Já desidratou, você já está desidratada, né? E, Regina, por que assim a gente não deve pigarrear, né? E se deu vontade, o que eu devo fazer? Então, quando às vezes faz aquela história de pigarrear, né? Isso vai criando um hábito. Isso já não estou dizendo no caso do fumante, estou dizendo uma pessoa normal, né? Que não tenha nada patológico, que não fuma, que não tenha nada patológico. Então, deve engolir em seco, né? Ou então tomar água. Então, tomar água é o essencial. Você está no trabalho, você é um profissional da voz, você fala bastante. Então, tenha sempre uma garrafinha, um copo de água com você, para poder estar, sempre que possível, tomando um golinho para falar e assim a voz produz melhor e você fica hidratado o tempo todo. Então, deu vontade de fazer aquele... Procura não fazer. Ou toma um copo de água, ou se você não tiver, né, meios de tomar água naquele momento, você vai pelo menos engolir em seco. Existem alguns alimentos que não devem, né, comer antes, assim, principalmente um profissional da voz, a gente, né, que apresenta, jornalista, ou um cantor, que não devem comer antes do uso da voz. E também existem alimentos que devem comer. Quais são eles? Eu sei que a maçã parece que é bom comer antes, né? Então vamos falar da maçã. A maçã é muito hidratante e adstringente. E além de tudo, a gente tem alguns exercícios que a gente faz, né? Que é exercício de mastigação com a maçã. Então dá uma boa ressonância, uma boa articulação, melhora o padrão da voz. Então, ela é bem indicada, acho que é tudo quanto fonoaudiólogo, literatura fala isso, né? Então, o pessoal que usa a voz já vem falando para mim, a única coisa que eu faço é que eu como uma maçã. Que bom, então vamos fazer um exercício da maçã, que é comendo, mastigando, em sentido de amplitude, né? Em sentido assim de você estar mastigando e fazendo o exercício também junto. E o que não deve comer antes de você usar, antes de ter o uso da voz profissional, é você tomar leite ou derivados de leite. Nossa! Então, por exemplo,
Danone, queijo, iogurte, né? Iogurte, todo quanto é tipo, queijo, enfim, todos os derivados de leite não deve utilizar. Por quê? Porque isso dá um muco, uma secreção no trato vocal e faz com que você acabe pigarreando. Então, isso daí deve ser evitado. A mesma coisa, chocolate. Então, todos derivados de chocolate. Ah, o leite com achocolatado. Nossa, Procura esquece. não fazer isso, porque você vai acabar pigarreando e vai acabar danificando a sua voz na hora que você for usá-la profissionalmente. O álcool e o cigarro para voz? Jamais. Jamais. Eu até costumo falar para meus pacientes, ele chega lá disfônico, né? Todo assim, você fuma? Ah, eu fumo, não consigo largar do cigarro. Bom, então você vai optar. Ou você vai continuar com o cigarro ou vai fazer tratamento de fono, porque os dois não combinam. Não dá para você ter assim uma voz boa, continuar com o cigarro, continuar tossindo, pigarreando, então não vai, né? Mas vamos dar uma olhada, até eu peço para fazer alguns exames, para ver como que está a prega vocal, se tem algum comprometimento ou não já, né? E aí falo que vai ter que optar, porque senão a gente vai trabalhar em vão. E o álcool é a mesma coisa, né? Não dá para também beber e usar o álcool assim, às vezes, mas eu tomo um pouquinho para melhorar a minha voz, o tipo pra de melhorar cantor. a voz. Cantor fala muito isso. Vou tomar Um um golezinho, um bem uísque, uma pouquinho. coisa assim ainda que é mais forte, que ajuda a melhorar a minha voz. Lê do Se engano. Ele engana. vai ter uma coisa assim paliativa, na hora parece que melhora, depois ele vai criar atrito também com a prega vocal. Então, não é Perigoso. para isso, é perigoso e você vai acabar ficando disfônico futuramente. Meu Deus. E tem exercícios assim para aquecer a voz antes de usar e também para desaquecer a voz depois que eu usei? Sim, com certeza. Todo profissional da voz, quem utiliza a voz como vocês aí, né? Então, quem mexe com a voz, então no caso de jornalistas, locutores, professores, enfim, esse pessoal que utiliza call center, né, que utiliza muito a voz, deve fazer um aquecimento vocal antes de expor a voz. E no final do período, no final do dia, o desaquecimento vocal. Então, tem alguns exercícios que a gente pode estar falando, né? Não sei se nessa ou noutra oportunidade também, para a gente estar aprendendo como aquecer a voz e como ter uma melhor produção vocal. Nossa, você falou assim do profissional de call center, a gente nem tinha pensado nele, né? Eles usam muito a voz também. Muito, bastante. Profissional tem que call pensar nisso, center, né? eles, Tem que fazer esses realmente, exercícios também. Tem que antes de pensar em se fazer. hidratar, tem que pensar, não posso comer muito chocolate. Não posso Até ficar isso. gritando, Os não posso. professores. E os professores, bastante, que professores ainda tem mais técnicas ainda, né? Não vou usar ainda aquele tempo da lousa com, né, com giz, né? Que tem aquilo lá, principalmente se a pessoa for alérgica, aí acaba abrangendo também outra área, né? Então eu falo que é os ites da vida, rinite, laringite, faringite, aí agrava tudo e vai ter um comprometimento vocal muito grande. O profissional, ele lembra muito de aquecer a voz, mas o desaquecimento... Às vezes a gente esquece muito. Como que é isso? Como é desaquecer a voz? Então, desaquecer é fazer alguns exercícios para relaxar a prega vocal, né? Então, o bocejar é um exercício de desaquecimento, o alongar-se, ou falar exercícios assim que você tem uma articulação boa também. Então, tipo assim, você vai falar... patacá, petequê, pitiqui, potocó, putucu. É um dos exercícios que a gente faz para desaquecer também, entendeu? Uma outra sequência, né? Mananhá, menenhê, mininhí, mononhó, mununhu, que a gente faz essas consoantes acompanhadas de todas as vogais. Então, os fricativos sonoros, né? Vazajá, vezegê, vizigi, vozojó, vozuju. Também é outro. Então, a gente treina a respiração diafragmática e treina a articulação e um desaquecimento vocal. Aí você boceja, suspira, faz aquele alívio, né? Como foi o final do dia, o final do expediente. Então, coloca a respiração aqui, faz uma mãozinha em concha, né? Para sair um exercício gostoso e falar, né? É que falar e fazer é meio complicado, mas é basicamente isso. E é muito importante. Mesmo pessoal, se tiver alguém do seu lado, falar, nossa, o que está acontecendo? Exato. É importante, explica e tem que fazer. O porquê disso, que é importante. Assim como eu falo, quando você vai caminhar, né, um simples caminhar, que é um exercício também,
O certo é fazer o aquecimento, o alongamento, fazer a caminhada e depois a voz é a mesma desaquecer. coisa. A voz é a mesma coisa, só que você está cuidando o quê? Da saúde vocal, da saúde da tua voz. E as roupas também interferem? Sim, sem dúvida. Você não deve usar nada apertado na região do pescoço, na região da cintura. Então, as roupas também acabam interferindo nesse aspecto vocal. E tem algumas coisas também que a gente coloca, que nem sapatos, né, de solas muito grossas, porque ele tira a energia natural do corpo. Salto, palito, não o tipo do seu, Não que é meu. legal, não. Um palitinho assim também para você fazer, fica meio complicado. Um salto mais grosso, mais quadrado, auxilia um pouquinho nessa parte. E no caso assim da mulher, essa variação hormonal, né, que a gente tem, que nossa, que só quem é mulher sabe. Isso também modifica a nossa voz? Nesse caso também. A mulher, principalmente no período da menstruação, ela tem uma alteração na voz. Então, às vezes, sai uma voz mais grave do que o normal. Então, isso também altera a produção da voz dela. Nossa, hoje parece que eu estou meio rouca. É por causa ela está naqueles períodos menstruais que acaba mexendo na parte hormonal dela e altera na produção de voz. Então, às vezes eu fico rouca, não sei porquê. Você tem que pensar o porquê que acontece isso. Já sei agora. Entendeu? Quando assim, Regina, eu devo procurar um profissional, né? Um especialista, né? Uma fonoaudióloga? Nossa, o que está acontecendo? Às vezes a gente não procura e é perigoso, né? Qual que é o momento certo para isso? Então, quando você sentir ardência, alguma coisa assim nessa região do pescoço, da garganta, né? Então, você deve procurar um profissional da voz, ir no otorrino, fazer um exame, ver como que é, porque com certeza ele vai indicar um profissional, um fonoaudiólogo. Aí, de repente, se você vier direto, mas acho que é o fonoaudiólogo. Se vier comigo, eu também falo a mesma coisa. Ó, vamos ver como que está a sua prega vocal, como estão as estruturas internas, para a gente poder avaliar e fazer um bom tratamento. Agora, se você ficar rouca por mais de 10 dias, isso já é um perigo. Então, quer dizer, mas passa, eu estou gripada, é por causa disso, tal. Tudo bem, 2, 3 dias você vê que é por causa da gripe, até ela sair por completo. Mas se isso persistir por mais de 10 dias, é sinal que pode ter alguma coisa patológica. Então, é bom averiguar. Não pode persistir por mais de 10 dias? Não pode, porque aí pode complicar mais quando for diagnosticar. E você não procura um profissional só por causa disso, né? Tem outros fatores. Com certeza. No nosso caso, profissional também, né? Para aprender a respirar melhor. Colocar, articular bem, né? De saber como falar alguns fonemas. Às vezes a pessoa tem alguns fonemas que falam de forma alterada, interpõe a língua, né? Não é uma troca propriamente dita, mas tem assim um S que fala meio, né? Projetando a língua, um R que fala meio diferente, não é uma troca propriamente, mas às vezes também é sotaque, então tem que averiguar em que parte que seria isso, né? Tem que estar fazendo uma avaliação para a gente ver o que seria específico ao caso. E muitas crianças também precisam ir no profissional, né? Bastante, também trabalho bastante com crianças, né? Eu falo que eu tenho de 0 a 100 anos, entendeu? Porque a gente pega todas as faixas etárias. Hoje, especificamente, a gente está falando de voz com parte na higiene vocal, porque a voz é um leque muito grande, né? Onde a gente tem que estar verificando cada aresta. Então, mas as crianças também têm muito comprometimento, às vezes a mãe não sabe qual é o momento certo de levá-la ao fonoaudiólogo, entendeu? Então a gente pode até falar isso numa outra oportunidade, com certeza, né? Porque tem muita coisa para falar sobre a voz. E o nosso tempo é um pouco curto, então eu teria que ter outras oportunidades para a gente estar falando um pouquinho da voz em crianças. Por isso que eu te convido para voltar, Muito Regina, obrigada. porque olha, tem muito assunto para falar sobre a voz. Por favor, volte. Muito obrigada. Muito obrigada por esclarecer Que essas bom. dúvidas, que eu tenho certeza que é a dúvida também do nosso público. Certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite e a gente vai estar as próximas vezes aqui. Volte. Estou aí aberta para o que for necessário. Todos os contatos da doutora Regina no vídeo. Qualquer dúvida também, entre em contato, marque lá uma consulta. Se tiver com algum probleminha aí, não deixe para depois. Com Rápido certeza. intervalo, no próximo bloco tem mais arte.